Pastor Cristian, vamos passar para o momento da palavra então, irmãos. Amém. Mais uma vez, então, boa noite a todos vocês, né? Quem ainda não me conhece, eu tô vendo muita gente nova aqui hoje, né? Que eu ainda não conhecia. Eu me chamo Christian, sou o filho mais velho do pastor Dalci, né? Aquele moço de cabelo grisalho que tem ali. Só 75 aninhos, né? Então, é uma honra, né, poder estar aqui na presença do meu pai. Agradeço o Guilherme, né, que tem confiado na gente, que tem nos convidado, né. Ele mandou para mim uma escala essa semana e eu fui escalado, rapaz, para mais de uma vez no mês. Acho que eu vou estar aqui mês de julho, estou aqui de novo, né. E eu agradeço a Deus porque é o que eu mais amo fazer, é pregar a palavra de Deus, né. Eu hoje, olhando para trás, olhando para o meu tempo de infância, eu quando era criança, adolescente, eu disputei vários recitais de poesia e eu ganhava todos. Nunca perdi um recital de poesia. E não imaginava que um dia eu ia ser um pregador da palavra de Deus, né? Então eu penso que aqueles recitais de poesia que eu passava lá na minha infância, na adolescência, já era uma espécie de treinamento, né? De perder o medo de público, perder o medo de falar em público, enfim, já era uma espécie de treinamento, né? Claro que a gente ainda está sendo treinado, né? Porque ninguém está pronto nunca, né? A gente está num aperfeiçoamento contínuo. Mas enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje, feliz em dose tripla, né? Trouxe um convidado, né? Que é o Ed, é um parceiro de bike. E ele é o cara que ele faz um procedimento chamado autohemoterapia, né? Para quem não sabe, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma forma de aumentar a nossa imunidade. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fala nos bastidores no final. Mas é um procedimento, né, que só um enfermeiro ou quem tem curso de enfermagem pode fazer, e ele tem, e ele faz isso voluntariamente comigo já há algum bom tempo, né? E eu quero dizer para vocês que eu atravessei toda a pandemia sem ter pego o coronavírus, né? Isso, em primeiro lugar, eu creio que é um milagre da parte de Deus. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque a palavra que eu vou ministrar está ligada a isso. Mas a autohemoterapia certamente também tem um papel em tudo isso, né? Faz muito bem para mim. Mas, e como eu falei, isso é um assunto para depois. E eu agradeço que o Ed é um cara que ele conhece a palavra de Deus, é meu parceiro de bike, né? Eu estou vendo que tem uma turma aqui que é a galera da moto, né? E a minha moto é a minha bicicleta, não tem motor, o combustível é banana. Mas funciona, dá para fazer trilha também, né? É o meu esporte de paixão. Eu já fiz muitos esportes, já fui jogador de ping-pong, já fui goleiro de handebol, já fui goleiro de futebol, já fiz mergulho aquático, tudo que é esporte, você imaginar, eu já participei, só golfe que não, né? Que golfe já é outro nível. Aqui nem tem campo de golfe, né? Mas joguei baralho, né? Mas o meu esporte, o último de todos que eu pratiquei e me apaixonei foi o ciclismo, né? E é até hoje, né? Hoje de manhã eu saí para fazer o pedal, deu só melhorinha, mas já deu para matar à vontade, né? E o Ed, ele é quase que um treinador, né? Entende muito, então ele está sempre dando dica para a gente. E é uma alegria ter ele com a gente aqui hoje. Queridos, sem mais tomar tempo, né? Porque parece que tem até comemoração de aniversário aí hoje. Queria convidar quem trouxe Bíblia, quiser acompanhar, a gente vai fazer uma leitura de um salmo, que é, assim como o Salmo 23, ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É o Salmo de número 91. Salmo de número 91. Quem achou aí, diga amém. Amém. Salmo de número 91. Podemos ler? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o seu escudo, teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-me-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E eu quero declarar, Pai, que sem ti eu nada sou, Pai. Nada sou, nada tenho, nada posso. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, toma a minha vida em tuas mãos mais uma vez. Põe as tuas palavras de vida nos meus lábios e usa, Senhor, a minha vida para falar com cada homem aqui, segundo a necessidade de cada um. Eu não conheço essas pessoas que estão aqui, eu não conheço o íntimo dela, não sei as necessidades, as lutas, as adversidades, mas tu, Senhor, tudo sabe e tudo conhece. Por isso nós te pedimos, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui eu queria dar um tema para essa mensagem, né? Eu gosto, sempre quando eu estou na igreja, as minhas pregações, eu gosto sempre de dar um tema. Aqui, quando eu vou pregar numa célula, não necessariamente eu dou tema, mas hoje Deus colocou um tema para mim compartilhar com você, e esse tema vai lá para o meu canal do YouTube depois, que está sendo gravado aqui. Essa mensagem depois no meu canal do YouTube, ela vai com um nome, com um título. E o título da mensagem é Imã de Geladeira. Amém? Gostaram do título da mensagem? Então, hoje eu queria falar com você sobre imã de geladeira. É o tema da mensagem de hoje. Gostaram do tema? Mas por que imã de geladeira? Por quê, queridos? Eu me criei em família católica, né? Meu pai que está aqui, desde criança, me levava para a missa. Meu pai era o igrejeiro. A gente ia na missa no domingo de manhã. E ele não perdia uma. Eu me lembro quando era criança, lá 8, 9 anos de idade, meu pai lá firme, todo domingo de manhã na missa, né? O pai, por exemplo, é daquela época que o padre, segundo ele me conta, o padre rezava a missa de costas em latim, né? E o pai é dessa época que o padre rezava a missa em latim e de costas. E naquela época, de aparecer, segundo ele me conta, de aparecer uma mulher, uma menina, uma jovem, uma adolescente, de saia curta, numa missa. Deus que me livre. Com o ombro de fora. Com o ombro de fora. Deus que me livre, né, pai? Como é que era? Conta pra nós aí. Ele não deixava entrar. O padre não deixava entrar? Mandava ir em casa trocar a roupa. Trocar de roupa. Olha só. Padre Monsenhor José Lopes. Padre Monsenhor José Lopes. Só dá uma salva de palmas para ele. Olha só como os tempos mudaram. Naquela época, se uma mulher entrasse na igreja, com o ombro de fora, com uma saia curta, o padre não deixava a mulher entrar. Olha só que coisa tremenda. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês é que nós, que somos de família católica, era muito comum naquela época, e até os dias de hoje, você chegar na casa de uma pessoa, na casa de um irmão católico, e você ver duas coisas. Muitas vezes você via na casa, quem tinha a Bíblia aberta no Salmo de número 23,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Né? E aí vai, né? Então é muito comum, você vê a Bíblia aberta no Salmo 23 e normalmente na geladeira um imã do Salmo 91. Ou o contrário, né? A Bíblia aberta no Salmo 91 e o imã de geladeira é o Salmo de número 23. Por quê? O Salmo 23 e o Salmo 91 são salmos, não sei nem como dizer, me ajuda aí, né? São salmos categóricos. Então, geralmente, não tem ninguém católico, evangélico, filho de Deus, que não conheça o Salmo, que em algum momento da vida nem tenha ouvido uma gravação, né? Uma gravação do Salmo 23, uma gravação do Salmo 91, um imã de geladeira com o Salmo 23 ou o Salmo 91, ou a Bíblia aberta no estabelecimento público, ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, porque são salmos clássicos da Bíblia, que trazem mensagens que todo mundo gosta e precisa de ouvir. Salmo 23. É bom ou não é bom ouvir que se o Senhor for o teu pastor, nada te faltará? É bom ou não é bom ouvir isso? Amém. Faz bem para o nosso ouvido ou não faz? Claro que faz. Né? Imagina, você está passando um perrengue, está passando uma luta, está vivendo os piores dias da tua vida, aí vem uma gravação, alguém te fala, olha, o Senhor é teu pastor, fica tranquilo, nada te faltará. Aquilo vem como um bálsamo, aquilo vem com alívio. Né? Pode ser a pessoa mais simples do mundo, ela estiver narrando o Salmo 23, ou declamando o Salmo 23, ou só de ler, que meu irmão veio aqui na simplicidade dele. Qual é o seu nome mesmo? Gustavo veio aqui na simplicidade dele, leu a Bíblia, ele nem pregou muito, ele contou o testemunho dele. Mas só o fato dele ler a Bíblia, ele nem sabe, mas eu e o Ed, meu amigo aqui, viemos de São João até Canelinha falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí ele veio aqui ler a Bíblia, mulher do fluxo de sangue. Então, queridos, a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. Só o fato de você ler, ela já produz um efeito. Lá no livro de Isaías está escrito que a palavra de Deus ela não volta vazia, sem antes produzir um efeito. Então a palavra de Deus tem esse poder. Agora, o Salmo 23 e o Salmo 91 parece que são mágicos. Você está passando uma luta lá, de repente você olha lá no WhatsApp, alguém compartilha com você o Salmo 23, aí você vê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tal. Aquilo já parece que já dá um refrigério. Principalmente se é no dia que vem esse boleto. Dia que vem esse boleto, tem que ter conta para pagar. Aí você pensa, você já estava deprimido, já estava desanimado, porque não sabe onde é que ia tirar o dinheiro para pagar o boleto. Aí abriu lá o WhatsApp, está o Salmo 23. Já sei, Deus vai dar um jeito, até o final do dia eu vou arranjar o dinheiro para pagar o raio desse boleto. E não é que funciona. É incrível, funciona. Porque Deus é fiel à sua palavra. Mas hoje eu quero falar sobre o Salmo 91. Porque uma coisa, quer dizer, você ter a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91. Outra coisa é você ter o imã de geladeira com o Salmo 91. E uma outra coisa é você entender o Salmo 91, o que significa. Quantos estão comigo? E é sobre isso que eu quero falar. O Salmo 91 ele começa dizendo, você vai ver que assim como no Salmo 23, a promessa de que nada te faltará, essa promessa não é para todos. Essa promessa é só para aqueles que permitem que Deus seja, de fato, o pastor deles. Significa que muitas vezes o pastor vai precisar ter que arrancar um carrapato seu. E tem alguns carrapatos na nossa vida, na nossa alma, no nosso estilo de vida, que estão tão incrustados, muitas vezes tão, sabe, está na carne a coisa, que vai doer na hora de arrancar esse carrapato. E você tem que, vai doer? Vai. E se o Senhor realmente é meu pastor, eu vou ter que deixar ele arrancar. Mas se doer, Guilherme? Se eu quero que ele seja o meu pastor, doendo ou não doendo, eu tenho que deixar ele arrancar. Está entendendo? Então, se deixar ele ser o meu pastor, eu vou ter privilégios, eu vou ter muitos benefícios.
porque ele vai me levar para pastos verdejantes, ele vai me conduzir a águas tranquilas, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é o vale da morte, é uma sombra, mas ainda assim, mesmo vivendo uma situação de sombra de morte, ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Mas para ter direito a esses benefícios, eu preciso permitir que ele seja meu pastor. Eu preciso permitir que muitas vezes ele tire a minha lã. Quem aqui já viu uma ovelha? Todo mundo aqui já viu uma ovelha, né? Sabe que a lã da ovelha era para fazer um casaco de pele para esse inverninho. Hoje está começando o inverno, né? Um casaquinho de pele para matar o frio de muita gente. Então, muitas vezes, deixar que Deus seja o teu pastor significa permitir que ele toque no teu bolso para que você abra a sua carteira e abençoe financeiramente pessoas que estão numa condição inferior à sua. Ah, pastor, mas eu tenho tão pouco. O meu salário já está tão apertado, se eu tenho que tirar do meu dinheiro para ajudar mais alguém. Não, querido. Eu te garanto que se você pegar do teu para ajudar quem tem menos, não vai faltar. Não vai faltar. Porque Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Sabe por que muitas vezes a gente não tem para semear? Porque a gente não semeia. Ou não acredita que Deus pode continuar dando a semente. E aí, se eu não semeio, não tem semente. Agora, Deus dá semente ao que semeia. Se eu semear, não vai faltar semente nunca na minha vida. Porque Ele é o dono de toda a semente, Ele é o dono da sementeira, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. O problema é que muitas vezes a gente é avarento. A gente se agarra no material e não larga. Aí muitas vezes tem uma pessoa na tua frente, passando necessidade, passando prova, passando luta, dificuldade financeira. O problema é dela. Ó, eu quero saber, eu tenho minha mulher para cuidar, tenho meus filhos para cuidar, tenho um monte de coisa para cuidar, tenho meus funcionários, tem isso, tem aquilo. E essa pessoa aí que se lasque. Isso se chama egoísmo. Isso se chama indiferença. Se chama coração gelado. Isso significa que o Senhor não é o pastor dessa pessoa. Porque ela quer um pastor só para cuidar das necessidades. Ela quer um pastor só para dar bênção para ela. Mas ela não quer um pastor que deixa tirar o carrapato, que deixa disciplinar, porque o pastor tem a vara e tem o cajado. O cajado é para dar colo. Quando a ovelha está com a patinha machucada, o pastor pega com o cajado, bota ela no ombro, e ela vai ficar ali no ombro do pastor algum tempo, até sarar a patinha, e ela pegar o cheiro do pastor de novo, para não se desviar do caminho, que ela se desviou um dia. E que levou ela a quebrar a patinha. Que nem o irmãozinho aqui, quebrou o joelhinho, porque estava afastadinho do caminho do pastor. E ele veio aqui contar que ele estava afastadinho do caminho do pastor. Aí o pastor permitiu que ele quebrasse o joelhinho para ele voltar para o caminho. Mas o pastor é tão bom que botou um remedinho no joelhinho e curou. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Então ele tem cura, ele tem óleo para derramar na nossa ferida, ele tem bênçãos para entregar para nós, ele tem um monte de coisa. Mas eu preciso deixar ele ser meu pastor. Agora, voltando para o Salmo 91, parece até que o Salmo 23 pegou, né, irmão? É que é bom demais o Salmo 23. Né? O difícil é a gente deixar Deus ser o nosso pastor. Agora, o Salmo 91, se a gente for ler, recentemente a gente passou por uma pandemia, né? Uma praga que assolou o mundo inteiro. Se você prestou atenção, o Salmo 91, pelo menos umas 3 ou 4 vezes você vai ver a expressão peste e praga. E uma das promessas do Salmo 91 é que Deus vai te livrar da peste e vai te livrar da praga. Mas por que ele não livra todos? Uma das explicações, não é a única. Jamais que a gente vai esgotar o assunto, né? Mas uma das explicações é que nem todos estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí vem a primeira promessa: a sombra do Onipotente descansará. Segunda promessa: direi do meu Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O teu Deus será o teu refúgio e será a tua fortaleza. Terceira promessa: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ó, já apareceu aqui a palavra peste.
Depois eu vou entrar no detalhe. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua fidelidade será o seu escudo e broquel. Não temerá. Aí vai. E aí você vai ver que é uma série de promessas, uma atrás da outra. E se Deus permitir, não sei quanto tempo eu ainda tenho, a gente vai entrar em algumas aqui. Pelo menos em algumas. Não dá para. Se for aprofundar o Salmo 91 inteiro, ele vai até meia-noite. Mas a gente não vai até meia-noite hoje, que tem o aniversário do Marcão, né? Mas que do Marcelo? Desculpa, Marcelo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim como o Salmo 23, ele tem bênçãos para quem permite que Deus seja o pastor dele, o Salmo 91 é igual. Ele tem um monte de bênçãos, um monte de promessas. Mas essas promessas são para todos? Embora o amor de Deus seja um amor incondicional, a maioria das promessas bíblicas são condicionais. Exemplo, Deuteronômio 28. Condicional, para quem não estudou língua portuguesa, que tem uma condição. Tem uma condição para você alcançar aquela bênção. Tem uma condição para você alcançar aquela promessa. Exemplo, Deuteronômio 28. Diz assim, Deuteronômio 28, para quem não sabe, é um capítulo inteirinho na Bíblia que fala sobre bênçãos e maldições prometidas para o povo de Deus. E ele começa dizendo assim, ó, se atentamente ouvires a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então ele começa dizendo, olha, tem uma lista de bênçãos que eu vou passar para você, só que a condição é, primeiro, ouvidos atentos. Atenção, ouvidos atentos. Segundo, obediência. Já pregamos aqui uma vez sobre obediência, né? Pregamos aqui sobre obediência e honra, um tempo atrás. E veja que se você for ler o Deuteronômio 28, você vai ver uma série de promessas. Mas ouvidos atentos e para quem? Obedece. Significa que se eu não tiver ouvido atento, e significa que eu não obedecer, a promessa não é para mim. A promessa é para aquele que ouve e obedece. A mesma coisa acontece com o Salmo 23 e o Salmo 91. Para quem são as promessas do Salmo 91? As promessas são para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí ele começa dizendo, a sombra do Onipotente descansará. O que significa? Quem é o Onipotente? Quem é a pessoa que é onipotente, onipresente, onisciente? Esse daí é Deus. Deus, ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, porque ele tem todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo o que está acontecendo, inclusive o que você está pensando nesse exato momento, né, na carninha que vai ter daqui a pouco. Fala, Deus. E ele é onipotente, porque ele tem todo o poder. Então, a sombra do onipotente, ou seja, a sombra de Deus descansará. Ou seja, a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela vai encontrar um descanso, ela vai encontrar um lugar de descanso na sombra do Onipotente, ou seja, na sombra de Deus. Deus vai proporcionar para essa pessoa uma sombra. Eu quero dizer para vocês que eu e meu amigo aqui, que somos ciclistas, quando a gente vai fazer um pedal de 6 horas de duração, nós já chegamos a fazer pedal de 6 a 7 horas de duração. 6 a 7 horas de duração no inverno sem sol é uma coisa. Agora, 6 a 7 horas de pedal debaixo do sol, no verão escaldante, é terrível, não é? É insuportável. Quando você fica 6 horas debaixo do sol quente de verão, aquilo chega a queimar tudo. A gente tem que usar protetor solar. É terrível. E tudo que o ciclista quer numa hora como essa, é a sombra. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego, né, naquela fornalha. Né? O que eles queriam naquela hora? Eles queriam água fresca, eles queriam conforto.
Então o que eu quero dizer para vocês, pensa numa situação de calor, pensa numa situação, sabe, que tem algum pedreiro aqui no nosso meio, que trabalha debaixo do sol, né? Os dias de hoje, pedreiro não trabalha mais sem boné, né? Sem chapéu, né? Porque os raios ultravioletas do sol, como é que chama mesmo? A camada de ozônio, né? Foi completamente prejudicada. E hoje, você pegar um câncer de pele aí é facinho, né? Se você não cuidar, usar um protetor no verão, quem fica muito exposto, né? Então, o que eu quero dizer é que, quando você está numa situação de extremo calor e contato com o sol, tudo que você precisa é de uma sombra. E o que a sombra faz? A sombra, ela te alivia daquele calor intenso. A sombra, ela te alivia daquela dor proporcionada pelo sol. Quantos estão entendendo? Então a Bíblia está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar na sombra. Ou seja, Deus, o Onipotente, vai proporcionar uma sombra. O que está falando? Vamos traduzir agora para o português. Está falando de refrigério. Está falando de descanso. Imagina aí a sombra. Né? Então, agora, esse refrigério, essa sombra, esse descanso, é para todos? Não é para todos. É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O pastor Cristian traduz para nós o que é uma pessoa que habita ou que mora no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Deus tem um esconderijo? Tem um esconderijo. Deus, a palavra de Deus diz que Deus habita, olha só, Deus habita num alto e sublime trono e também com aquele que treme da sua palavra e tem um coração quebrantado e contrito. Olha só. É nesse lugar que Deus está. Pastor, onde é que está Deus? Eu quero saber onde é que está Deus. Eu vi falar que tem um lugar aí, o Guilherme, que a gente vai toda terça-feira à noite, que Deus está lá. Deus está aqui. Mas Deus habita, tem um lugar que chama a habitação de Deus. O terceiro céu, onde tem o alto e sublime trono de Deus, onde Deus está assentado no trono e Jesus está sentado à direita de Deus Pai e de lá ele intercede por nós. Esse daí é uma das habitações de Deus. Esse daí é um dos esconderijos de Deus. Eu imagino que ninguém aqui tenha ido lá, nunca pisou o pé nesse lugar, né? Por quê? Porque não está todo mundo vivo aqui. Para poder chegar nesse lugar, só o dia que a gente ir para a glória, né? Agora, tem um outro lugar que Deus também habita, que é o chamado o esconderijo do Altíssimo. E esse outro lugar é para as pessoas que tremem da palavra de Deus, ou seja, aqueles que temem a Deus. A gente pregou aqui sobre o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você quer se tornar uma pessoa sábia, mas sábia de verdade, você precisa aprender a temer a Deus, temer a sua palavra. As pessoas que temem a Deus e a sua palavra, essas daí habitam com Deus. E a outra categoria de pessoas que habita com Deus, que habita no esconderijo de Deus, é aquele que tem um coração quebrantado. Ou seja, é aquele que é humilde. Uma vez, Vitor, eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra quebrantado. Alguém aqui já viu no dicionário o que significa a palavra quebrantado? Eu fiquei de cara, a primeira vez que eu fui olhar no dicionário o que significa quebrantado. Quebrantado é a mesma coisa que quebrado. Então, como aqui é a terra das cerâmicas, muita gente aqui já viu um vaso quebrado. Quem aqui já viu um vaso quebrado? A Bíblia diz que Deus é o oleiro. Todo mundo já viu, né? A Bíblia diz que Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Então, o que é uma pessoa quebrantada? Imagina o vaso quebrado. Quando você está quebrado. Quebrantado é estar quebrado. Mas quebrado como assim, pastor? Será que o Deus vai ter que me falir financeiramente para mim poder ter um encontro com Ele? Algumas pessoas às vezes precisam. Às vezes algumas pessoas precisam ser quebradas literalmente. Cair da moto, cair da bicicleta. Pastor Cristian, você já caiu de bicicleta? Várias vezes. E eu me lembro de uma delas que
como se fosse hoje, que foi literalmente um puxão de orelha de Deus. Hoje eu sei identificar o que era um tombo acidental, um mero tombinho que eu caí de bobeira, né? Porque tem o tombo que a gente cai de bobeira, é só você ir pegar uma trilha cheia de umidade, né? Com pedra lisa, para cair no tombo é rapidinho, né? Cai de moto também, não cai, Leandro? Opa! Rapidinho, né? Então tem tombos que a gente cai que é acidental. Mas tem tombos que a gente cai que eu considero o tombo. E aquele o tombo, normalmente, é o pastor dos pastores querendo ensinar alguma lição para a gente. Querendo trazer a gente de volta para o caminho. Porque aquele o tombo, geralmente, que machuca, que dói, é o pai tentando, de alguma maneira, chamar a atenção da gente. E eu me lembro que eu caí um tombo, que eu cheguei a quebrar esse dedo mindinho aqui, eu fiquei com a mão enfaixada durante um mês, até soldar o dedo, né? Por causa de um problema que eu tive lá no passado com pornografia. Eu já contei esse testemunho aqui para vocês, não vou entrar em detalhe de novo, mas o problema que eu tive lá no passado. E eu já conhecia a palavra de Deus. Eu já conhecia. E a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quem não conhece, Deus trata de um jeito. Agora, quem conhece a Bíblia e se mete com pornografia, queridos, ó, puxando a orelha, porque o Senhor é meu pastor. E o pastor corrige a todos que amam. Ele não deixa passar que nem a gente faz com nossos filhos, né? Às vezes um filho da gente entra por um caminho meio esquisito e a gente vai dando corda, né? Deus não dá muita moral, não. Às vezes, ele até dá corda, né? Essa corda se chama misericórdia. Mas chega uma hora que a corda estica. E aí a misericórdia cessa e entra uma outra coisa que faz parte do caráter de Deus, que se chama justiça. E quando Deus entra com justiça, meu querido, essa justiça se chama vara de Deus. É a vara do pastor. Ela vem que vem. E ela vem para trazer a gente de volta para o caminho. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo significa ter uma vida de humildade diante de Deus. Ter uma vida de comunhão com Deus. Ter uma vida de oração. Ter uma vida de relacionamento com Deus. Ter uma vida de dependência de Deus. Ter uma vida onde Deus é tudo e eu sou totalmente dependente dele. Quando eu tenho esse estilo de vida, de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com Ele, de depender dele para tudo, até para atravessar a rua, Senhor, eu vou ou não vou? Só para dar um exemplo aí. Aí, de fato, eu posso dizer, eu habito no esconderijo. Quando eu temo a Ele, quando eu tenho temor da Sua palavra, quando eu dependo dele, aí eu realmente habito, eu vou habitar nesse esconderijo, eu vou habitar nesse lugar onde Deus está. E esse local, queridos, não é um lugar, não é um local físico. Presta atenção, não é um local físico, porque Deus é espírito. Como Deus é espírito, ele habita num lugar espiritual. É algo que você não vê, mas ele existe, é um lugar no mundo do espírito. A palavra de Deus diz que nós, que já somos de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, toda a potestade e todo o poder que se nomeia. Pastor, que lugar é esse? Um lugar celestial, acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder. É um lugar espiritual no mundo do espírito. Nós somos seres espirituais. Cutuca essa pessoa que está do teu lado aí. Dá uma cutucada. Você tocou nela. Você acabou de tocar na carne dela. Você acabou de tocar no corpo dela. Só que dentro dessa carcaça aí, que fica velho, que cai o cabelo, que muda a cor do cabelo, que aparece a bordinha de catupiry, essa carcaça aí, dentro dela tem um espírito. E é esse espírito que um dia vai voltar para Deus. Ok? Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de mim. E esse Espírito Santo que está dentro de mim, ele tem um papel importante.
Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele tem um outro papel muito importante, que é conectar, fazer a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. A partir do momento que eu me encho desse Espírito, o Espírito Santo, ele me leva a uma conexão com Deus, é como se ele me transportasse para esse lugar das regiões celestiais. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Você está olhando aqui para mim agora, você está vendo um homem de 47 anos de idade falando. Mas no mundo espiritual, o meu espírito nesse momento ele está conectado com o Espírito de Deus, e no mundo espiritual Deus não me vê aqui. Deus está me vendo, vocês estão vendo eu aqui, Deus também está me vendo aqui. Mas no mundo espiritual Deus está me vendo num lugar espiritual. Quantos estão entendendo? É forte essa mensagem, é profundo. É um lugar no mundo celestial. Ninguém vê, mas no mundo espiritual existe esse lugar. Agora, esse lugar é para todos? Esse lugar é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É para quem está perto de Deus, é para quem anda com Deus. E aí, queridos, que o meu tempo já esgotou, né? Já esgotou. Eu só vou resumir para vocês algumas das promessas que Deus tem para aqueles que habitam nesse esconderijo, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que caminham com Deus, que tremem da sua palavra, que temem a Ele. Primeira promessa, você vai ficar escondido no esconderijo, onde você vai encontrar descanso, sombra, refrigério, descanso. Segundo, ele vai ser o teu refúgio e a tua fortaleza. Quem aqui já viu filme, aqueles filmes antigos, que aparece aquelas muralhas, aparece aqueles reis, aqueles impérios cercados de muralhas, de muros altos? Então imagina você e a sua família cercado de uma muralha, cercado de um muro alto. Ninguém consegue alcançar aquele lugar, ninguém consegue te atingir. Deus vai ser essa fortaleza, Ele vai ser esse refúgio na tua vida. E fortaleza significa também que Ele vai te fazer tão forte espiritualmente, ao ponto de você não ter medo de nada e nem de ninguém. Você hoje, de repente, olha para você, diante de algumas pessoas, diante de alguns magnatas, alguns poderosos desse mundo, você pode se sentir encolhido, você pode se sentir diminuído. Mas quando você está nesse local em Deus, nesse local chamado esconderijo do Altíssimo, você recebe uma força de Deus tão grande que pode se levantar o gigante Golias, pode se levantar um exército contra você, pode se levantar a marinha aeronáutica. Você tem um poder da parte de Deus que nada te detém, você não tem medo de nada nem de ninguém. O meu pai ele é apaixonado por Ezequiel, né? Ele vai dar a oportunidade para ele pregar, ele prega sobre Ezequiel. Ele pregou Ezequiel capítulo 2 lá em Tijucas, na igreja que ele também é pastor lá em Tijucas, nesse sábado agora. E tem um texto lá em Ezequiel capítulo 2, tem um versículo que eu amo, que diz assim, que Deus falando para o profeta, né? Que ele faria a face do profeta dura e terneira numa espécie de pedra. Então Deus faz isso, Deus faz a gente se converter numa pedra, não no sentido de indiferença, não no sentido de coração duro, mas uma pedra no sentido de uma rocha. Deus torna a gente como uma rocha, ao ponto que se vier aqui o maior bandido da cidade entrar aqui agora, o cara peita ele e manda ele ficar quietinho. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Aí não tem medo de nada, é isso que eu estou querendo dizer. Se você habitar nesse esconderijo. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Quando eu era criança, o que eu mais gostava de fazer era vir num lugar aqui em Canelinha chamado Rolador. E eu passei a minha infância caçando passarinho no rolador. Eu queria matar o tal do tucano, nunca consegui matar, mas o maracuã eu consegui. Né? Mas eu queria matar a jacupemba, eu queria matar... Rola preta eu consegui matar uma. Hoje não pode mais, né? Hoje o Ibama te pega, se você... Mas quando era criança, a gente era outro tempo, era outra realidade. Então vivia lá matando passarinho, né, no rolador. E quando a gente queria pegar o passarinho vivo, por exemplo, a saracura, eu amava caçar saracura. Então a gente fazia um laço, fazia uma arapuca,
com trilho de milho, a saracura vinha comendo milho até o local da arapuca, onde a gente enchia de milho, e ali tinha um laço. Né? Dava para fazer com laço, dava para fazer com arapuca. O laço pegava ela morta e a arapuca pegava ela viva. Então, como é que fazia o laço? A gente pegava um pedaço de uma árvorezinha mole, baixinha, amarrava uma corda na ponta, esticava, preparava um tipo de um graveto no final, embaixo, para poder prender o laço, e ali, quando o passarinho entrava ali para comer o milho, tinha um esqueminha que a gente fazia ali com graveto, que ele botava o pé naquele graveto, soltava o laço, e a árvore que tem pressão, ela puxava e pegava o passarinho pela perna ou pelo pescoço. Até gambá eu cacei dessa maneira. Quando eu era criança, eu era caçador, perguntou pro meu pai. Eu caçava gambá, eu caçava passarinho, eu caçava de tudo. Era meu hobby quando eu era criança. Então, o laço do passarinheiro... Oi? É de pescaria. E pescaria também, pescaria também. O laço do passarinheiro, traduzindo aqui para a nossa linguagem, é um tipo de armadilha que as pessoas preparam para você. Alguém aqui já foi vítima de uma armadilha? Alguém já fez o mal para você? Alguém já entrou na justiça contra você? Alguém já preparou uma cilada para você cair? Tenho certeza que muitos aqui já. Muitos aqui já foram vítimas de cilada, de gente que preparou armadilha para você cair. Quando a Bíblia diz que se você habitar nos esconderijos do Altíssimo, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, Deus está te dizendo o seguinte: eu vou te livrar de todas as ciladas que preparar para a tua vida, para a tua empresa, para a tua família, eu vou te livrar de todas elas. É isso que Deus está dizendo. Para por aqui. Da peste perniciosa. Como eu falei, está cheio de versículo aqui que fala de peste e de praga. Deus vai te livrar de coronavírus, Deus vai te livrar de doença, Deus vai te livrar de qualquer tipo de enfermidade. Que praga, peste, está falando de doença, está falando de coisa ruim. Ele vai te cobrir com as suas penas e debaixo das asas de Deus você vai ficar seguro. E a fidelidade dele, a fidelidade de Deus na tua direção, será teu escudo e teu broquel. O escudo quem aqui já viu o filme, né? Já viu o escudo, né? O escudo é grande, o broquel, ele também é escudo, só que é um escudo pequenininho. Então, o escudo pequenininho é para te livrar de facada, né? Porque o inimigo, ele usa duas armas. Ele tem, nos exércitos antigos, eles usavam uma espada maior e usavam uma faca. A faca é para atingir o inimigo de pertinho. E a espada é para atingir de longe. Então o escudo era para defender da espada. E o broquel para defender da faca. Significa que se o teu inimigo tentar te atingir com algum tipo de arma de longe, Deus te protege. Se ele tentar te atingir com algum tipo de arma de perto, Deus também te protege. Quanto estão entendendo? Amém. Se o Senhor for o teu esconderijo. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói a meio-dia. Eu vou encerrar no versículo 7, tá? Mas olha só. Não temerás o terror noturno e nem a seta que voa de dia. Quem aqui já teve um pesadelo que você acordou aterrorizado achando que ia morrer? Tenho certeza que já aconteceu com alguns. Deus te livra desses pensamentos maus também. Que o demônio, que perante a Bíblia anda ao nosso redor, ele trabalha na mente do ser humano. Sabe como é que Satanás faz para destruir uma pessoa? Ele destrói a tua mente. Ele vai tentar atingir a tua mente. Se ele conseguir atingir a tua mente, ele consegue te destruir. Porque uma pessoa com a mente triste, abatida, depressiva, incrédula, desanimada, ela não vai muito longe. Então o diabo ele trabalha para destruir a nossa mente. Então, pesadelo, eu acredito que porque muitas vezes nós damos algum tipo de legalidades, de brechas, né? Deus permite muitas vezes que o inimigo ele alcance a nossa alma, a nossa mente, proporcionando esses sonhos, né? Esses verdadeiros pesadelos, ao ponto de você nem conseguir dormir.
né? Deus te livra disso também. Mas eu queria falar da seta. Né? O que é uma seta que voa de dia? A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, que eu preciso tomar toda a armadura de Deus, e nessa armadura de Deus tem um escudo chamado escudo da fé, com o qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu quero crer que a seta que voa de dia é a mesma coisa que um dardo inflamado. Pastor Cristian traduz. Lá na época da guerra, uma seta poderia ser uma flecha. Já viu? Arco e flecha? A seta era uma flecha que o adversário usava para tentar atingir o inimigo. Um dardo inflamado era uma flecha que na ponta dela era colocado piche de petróleo, tacava fogo, então era uma flecha incendiada, que ela vinha para destruir e queimar, né? Agora, o que é a seta que voa de dia? O que é esse dardo, traduzindo para uma linguagem que você entende? Seta que voa de dia significa pensamentos que vêm durante o dia para tentar te confundir. Sabe aquele dia que você acordou alegre, você estava feliz, tudo estava dando certo, casamento vai bem, graças a Deus tem dinheiro na carteira, aí de repente chega uma notícia, aquela notícia devastadora, aquela notícia que é para te jogar na lona, aquela notícia que vem para te entristecer, aquela notícia que vem para te perturbar, aquela notícia que vem para te roubar a tua paz. Isso aí é seta que voa de dia. Parece que entrou uma pessoa lá no teu trabalho, no teu estabelecimento, ela vem com aquela notícia que parece que é proposital, que é para acabar com o teu dia. Porque o diabo, ele quer roubar a nossa alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo, sabendo disso, ele faz de tudo para roubar a nossa alegria. Porque uma pessoa triste, querido, eu trabalho com vendas. Um vendedor triste, Guilherme, ele não vende nem banana. Acho que ele não vende nem que não vende nada, nem alfinete, não vai vender nada. Né? Então o diabo, ele quer roubar a nossa alegria. Por isso ele lança setas, ele usa pessoas para trazer notícia ruim, coisa ruim. Mas se o Senhor for teu esconderijo, se você habitar no esconderijo dele, ele vai te livrar da seta. Para encerrar, não vai dar para falar o salmo todo, senão a gente vai até meia-noite, eu não posso ir até meia-noite. Nunca mais o Guilherme me convida para pregar aqui. Eu só quero terminar com o versículo 7. E esse daqui eu não podia deixar de fora, né? 1000 cairão à tua direita e 10.000, ao teu lado, perdão, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você consegue imaginar uma cena? Você consegue se imaginar numa guerra onde tem 1000 pessoas do teu lado esquerdo e mais 10.000 do teu lado direito? Consegue imaginar? 11.000 pessoas. A cidade de Nova Trento, eu não sei se tem 11.000 pessoas. Tá? Eleitores, eu acho que dá 8.000, mais ou menos, em Nova Trento, onde eu sou pastor, lá em Nova Trento. Eleitores é de 8 a 9.000. Não sei se tem 11.000 habitantes em Nova Trento. Não sei se tem. Acho que não tem. Agora, você consegue imaginar uma cidade inteirinha se levantando contra uma única pessoa e a cidade toda caindo? Consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue imaginar uma cena, você numa guerra, lutando sozinho contra 11.000 homens e você sair vitorioso? Consegue imaginar uma cena dessa? É tremendo, não é? É forte, não é? Agora trazendo aí para o campo da ciência, imagina 11.000 vírus, 11.000 coronavírus entrando na sua casa em pandemia global, o mundo todo debaixo de pandemia, um morrendo na tua rua, o outro morrendo no teu trabalho, e morre aqui, morre lá, e tal, e os vírus tudo entrando na tua casa e você não é atingido. É sobrenatural, não é? Essas promessas são para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Amém?
Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Vou dar você fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Para a gente alcançar esse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, tudo começa por uma porta. Você precisa entrar por uma porta. Imagina que esse esconderijo é uma espécie de casa. Imagina que esse esconderijo é uma espécie de palácio. Imagina que esse esconderijo é uma espécie de fortaleza, onde Deus mora lá dentro. E você quer chegar muito nesse lugar. Você quer muito estar nesse palácio, nessa fortaleza, nesse local chamado habitação de Deus, chamado esconderijo do Altíssimo. Para poder chegar nesse local, para poder ter acesso a esse local, você vai precisar passar por uma porta. E Jesus Cristo de Nazaré, quando esteve aqui na terra, ele falou: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Videira também proporciona sombra. Lembra da sombra do Onipotente? Então Jesus, ele é a videira verdadeira. E a videira, ela também faz sombra. Para entrar nesse local chamado esconderijo do Altíssimo, preciso passar pela porta. Pastor, existe algum outro tipo de porta? Não tem outro tipo de porta. Só existe uma única porta. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, artigo definido. É o único caminho, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade, artigo definido também. Ele está se definindo como a única verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém consegue ir até o Altíssimo, ninguém consegue ir até o local onde está Deus sem passar por Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ninguém consegue ter acesso a Deus sem passar pelo Filho de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida totalmente por Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, nessa noite eu te faço um convite. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Ele quer conduzir cada um para esse local. Então eu quero fazer 2 apelos aqui. O primeiro é para quem nunca entregou a sua vida para Jesus, quem nunca teve a oportunidade de confessar Jesus como teu Salvador. E o segundo apelo, se tiver alguém aqui que é exemplo do nosso irmão, né, conhecia Jesus, conhecia os caminhos de Deus, mas por alguma ocasião você acabou se afastando dos caminhos de Deus. Deus nessa noite te chama para um tempo de reconciliação. Ele quer voltar a dar experiências sobrenaturais, como ele deu para esse irmão, ao ponto de ele orar por ele mesmo e ser curado instantaneamente. Esse sobrenatural está disponível para todos nós. Porque Deus é o Deus do impossível. Então, eu quero dar essa segunda oportunidade. Se tiver alguém que quiser se reconciliar com Deus nessa noite. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração, quem quiser entregar a sua vida para Jesus, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Dirige os meus passos. Entra na minha casa. Muda a minha história. Espírito de Deus, vem habitar em mim. Dirige os meus passos. Guia os meus caminhos. Me conduz a este lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém.
Agora eu quero orar. Você que quer se reconciliar com Deus aqui, não precisa levantar sua mão. Eu quero orar por todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por cada homem que o Senhor trouxe aqui nesse local, nessa noite, por tudo que o Senhor operou nesse lugar aqui nessa noite, pela cirurgia espiritual que o Senhor operou nesse ambiente nessa noite. Eu tenho certeza que pessoas nessa noite foram tocadas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu creio que o Senhor tocou em pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas que foram tocadas por Ti. Eu acredito que tem pessoas que estão sendo curadas, estão sendo restauradas. Tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor está startando, inaugurando um novo tempo, uma nova fase, um novo momento. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, toma cada homem aqui nas Tuas mãos, conduz ao centro da Tua vontade, restaura, reconcilia, abençoa, toca, sara, cura, liberta, transforma e conduz, sobretudo, para este local chamado Esconderijo do Altíssimo. Nós queremos habitar neste local, nós queremos fazer deste local a nossa habitação, que 24 horas por dia nós possamos caminhar no Santo dos Santos, no Esconderijo do Altíssimo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado pela transformação da atmosfera. Obrigado pela Tua glória. Obrigado pela Tua Shekinah. Oh, Pai, alcança cada homem aqui com Teu amor. Alcança cada homem aqui com a Tua misericórdia. Vai tocando agora. Vai libertando. Vai sarando. Vai curando. Vai transformando. Oh, Pai, toca, Senhor. Toca, Pai. Toca. Toca, Senhor. Toca, Pai. Oh, Deus, toca, Pai. Toca na alma, toca no espírito, toca no corpo, toca no coração. Toca, Pai. Toca, dá uma experiência nova. Dá uma experiência sobrenatural. Oh, Pai, que pessoas venham ser batizadas com o Espírito Santo. Que pessoas venham ser transformadas, libertas, saradas, curadas. Toca, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, manifesta-te nesse lugar, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder, manifesta, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós não estamos conformados, nós queremos mais do Teu amor, mais da Tua cura, mais do Teu renovo, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais do Teu poder, mais de Ti e menos de nós. Oh, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Completa a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. As evidências surgirão.